Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. Cumprimentamos os irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para agradecer a esse Pai de infinita misericórdia, a Jesus, nosso irmão e mestre, por tanta graça recebida, principalmente pela vida que recebemos como empréstimo, para que possamos realizar a nossa evolução espiritual nesta escola chamada Terra. Agradecidos estamos pela saúde do corpo, mas também pela saúde do espírito, no entendimento e na compreensão dos desígnios divinos, acatando as leis universais que regem os mundos. Aqui nos encontramos neste pontinho de luz, cumprindo com a nossa parte, reunidos em torno de uma doutrina cujo Evangelho é um roteiro de luz no nosso caminho evolutivo. Tanto que recebemos que não temos condições de mensurar o imenso amor que é derramado sobre cada um de nós, nos ajudando, nos impindo, para que tenhamos uma vida melhor. Agradecidos estamos aos bons espíritos amigos, essa falange de espíritos sob a coordenação do Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da casa, que nos ajuda, nos auxilia nas nossas tarefas. Que Deus e Jesus permaneça com cada um de nós. Assim seja. Meus irmãos, nossa reflexão da noite trata de um tema que não se esgota numa simples exposição doutrinária, mas que nos dá uma pálida ideia do quanto devemos caminhar pensando nos caminhos que devemos trilhar como sendo caminhos verdadeiros, caminhos limpos, que nos levam à evolução, que nos levam a sermos melhores criaturas do que éramos. Porque é um roteiro de luz consagrado no Evangelho de Jesus, que nos educa. O tema é educar, ponto de interrogação. Educar o quê?
seres humanos, transitamos aqui na Terra por um determinado período, chamado vida, entre provas e expiações, entendendo que somos um corpo, uma pessoa, mas recebemos uma educação correspondente a esse pensamento ao qual Cristo combateu e nos deixou exemplo, doando-se até a cruz. De lá para cá, seguem os segmentos religiosos, dominando as criaturas e esclarecendo muito pouco. Quando se fala em espírito, muitas vezes, se fala em fantasma, se fala em coisa depreciativa, ou espírito. Como se o espírito fosse algo, como um apêndice, algo que não tem significação e que deve ser extirpado. Conduzimos nossas vidas aqui na Terra em torno de um corpo material, perseguindo desejos, sensações, partindo dos instintos, numa interação totalmente horizontal. Fiz um desenho brusco aqui, extraído de uma obra, Educação do Espírito, em que o ser humano transita num sentido horizontal. Como se tudo que estivesse na Terra, tudo que é exterior, fosse o ideal. Quando, na verdade, a verdadeira vida é interior, é espiritual. É o Espírito o Senhor da vida. Mas que educação nós lhe damos? Como compreendemos o Espírito dominando um corpo? Como é aceitável essa situação de que o Espírito é o Senhor da vida e que a verdadeira vida não é esta vida e que esta vida não acaba com a morte? Ela prossegue, porque o Espírito é imortal. Como é que nós vamos entender que uma criança que nasce agora traz consigo experiências de outras vidas que já viveu milhares de anos e que a cada momento pode nos surpreender e surpreende e está surpreendendo a humanidade com conhecimentos inimagináveis que ela, naquela tenra idade, não teria como, nesta vida, ter adquirido, porque nem falar sabe direito. De onde vem este conhecimento? O que muitos segmentos religiosos, a grande maioria, refuta, objeta, sem ter razão, sem ter fundamento, a reencarnação, as sucessivas vidas. E aí, meus irmãos, a partir daí nós vamos entender que, em vez de transitarmos permanentemente numa faixa horizontal, nós nos detemos no caminho e vamos compreender que essa interação
é uma interação social, é uma interação pessoa a pessoa, grupo a grupo. Daí o desespero, a intranquilidade das criaturas quando perdem o ente querido. Não tem mais no que se apegar, porque o que se apegava se foi. O rompimento de um casamento, de um noivado, de um namoro. Pessoas se suicidando porque o namorado, a namorada não quis mais, o noivo, a esposa, ou o marido não quis. Vou terminar com tudo. Vou suicidar. Suicida. E a morte do corpo vem ali dizer do túmulo que a alma, que o espírito é imortal. Continua viva. Continua viva. Então vem nos dar a ideia de que nós temos uma verticalidade, uma interação, não só horizontal, mas uma interação espiritual com Deus. Somos um espírito, uma criação divina. E essa interação vertical que nos liga a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, precisa ser educada. Precisamos saber das coisas do Espírito para podermos enfrentar toda e qualquer situação vivida por nós. Sabemos que o acaso não existe. Sabemos que aquilo que estamos passando é aquilo que escolhemos no mundo espiritual. Sabendo que é no mundo espiritual que aquela criança que nasce hoje tem um programa reencarnatório. Ela teve um projeto reencarnatório. Ela não veio por acaso, Deus não colocou seu filho aqui por acaso, aleatoriamente. Recebemos o livre-arbítrio como uma forma de escolhermos e de progredirmos. Somos os artífices de nós mesmos. Se não educarmos o espírito, dando-lhe o amplo conhecimento possível para entendermos a vida e com isso ajudarmos aqueles que vêm lá atrás em desespero a solicitar uma ajuda. Me ajuda a entender essa situação, esse conflito, essa enfermidade. Me ajuda, pelo amor de Deus, a entender essas coisas que eu estou passando. Por que eu estou passando isso? Por que para mim tudo isso? Onde a razão, onde está a causa disso? Desse efeito que eu estou aqui com câncer agora e não sempre fui uma pessoa boa. Nunca fiz mal a ninguém. Não tinha por que estar passando por essa enfermidade. Estou só curioso em cima dessa cama há 4, 5 meses, sofrendo. Já não tenho mais dinheiro para nada. O que é isso? Por quê? Onde está Deus? Onde está a bondade divina? Estou esquecido, nem Deus se lembra de mim? O que é isso? Diante dessa de inúmeras outras questões, temos que ter resposta para tudo. E tem. E vamos encontrar a resposta na maior lucidez e harmonia vamos compreender por termos educado o nosso espírito. E não é só para esta vida material, que é um relâmpago na eternidade, mas quando partirmos daqui para o mundo espiritual, sabermos logo em seguida que já não estamos na Terra, estamos desencarnados. Estamos no mundo espiritual, no verdadeiro mundo, semelhante a este aqui, assemelhando-se a estas circunstâncias, pelo que dizem
as obras espíritas nos esclarecimentos que nos cabe saber e compreender. A educação não para. Nos educamos no mundo espiritual, recebendo instruções de toda ordem. Desencarnados, procede a execução. Prossegue. A educação espiritual não tem limites. Precisamos compreender o que é o espírito. Até onde vai o conhecimento, a sabedoria, o entendimento? Por que o Evangelho nos dá tanta diretriz? E o que significa cada uma delas? Qual é o seu significado? Qual é o proveito que eu tiro disso para a minha vida? Mas que vida tu fala, João? Essa? Tu já está com 72, e daí? E daí? Tu acha que essa é a primeira? Tu acha que essa é a última? Do jeito que eu estou? Espírito imperfeito, num plano de provas e expiações? Tu acha que não terá mais reencarnações? Tu acha que não precisa mais de educação, que tu já te educaste espiritualmente o suficiente? Pensa, raciocina. À luz da doutrina, raciocina. Vai ler as obras de André Luiz, João. Vai ler as obras de Emmanuel, João. Te esclarece, te educa. Vê o que esses benfeitores dizem através de Chico Xavier do mundo espiritual. E depois vem conversar comigo a respeito da educação espiritual. Dizem que os desencarnados, os mortos, morreram. Será? Ou morremos nós, que estamos dormindo sem educar o espírito? Respirando como se cadáveres fôssemos, vivos, enquanto os espíritos nos remetem instruções, até no sono. Até no sono, enquanto dormimos, somos conduzidos ao mundo espiritual para estudar. Acordamos no outro dia sem lembrar muito, vagamente, alguma coisa que andamos trabalhando num grupo, numa sala de aula, estudando, mas feliz ao despertar, contente. De onde vem esse contentamento, essa alegria? Se estava dormindo. Quem dormiu? O repouso do corpo significa dormir para o espírito? Ou ele vai ao mundo espiritual sistematicamente para instruir-se, para trabalhar? Por que médium 24 horas? Por que não um médium só da casa espírita? Só no momento que está aqui dando passe, tá, na atividade ele é médium. E lá fora não. Por quê? Por que médium 24 horas? Porque o espírito precisa educar-se. Precisa trabalhar, desenvolver, receber instruções, que não são poucas. Porque a evolução, a educação espiritual, apenas começa, eu li agora à tarde ainda, apenas desponta como um sol no horizonte os ensinamentos espíritas que vêm nos educar, porque só podemos aprender as coisas do espírito e estudá-las na casa espírita. A doutrina espírita, a terceira revelação, é estudada, é trabalhada na casa espírita. Para que possamos compreender que mais educado do que somos os médiuns,
continuam educando-se no chamado desenvolvimento mediúnico, aprendendo e estudando as coisas do Espírito na sua maior profundidade possível, para compreender e entender que aquilo que o médico da terra não cura, só uma coisa pode dar solução: o tratamento espiritual. O tratamento espiritual. O médico cura do corpo, o médico, raros, alguns já estão estudando, e entre esses que estão estudando, através da psicologia transpessoal, da obra de Joana de Ângeles, que menciona no seu estudo, através de Carl Gustavo Jung, a psicologia transpessoal. Através da psicologia está se estudando o fenômeno espiritual. Estudo longo e profundo que nos remete à ideia e ao pensamento do conhece-te a ti mesmo, dito por Sócrates na antiguidade. E é a coisa mais profunda e mais delicada de sabermos, de conhecermos quem somos nós. Quem sou eu? Saber que eu possuo um consciente e que eu possuo, carrego no meu espírito um inconsciente profundo, onde ali estão armazenadas todas as minhas passagens nessa evolução espiritual. Todas as reencarnações lá no inconsciente. Que eu muito pouco, quase nada sei. Diz Jung, para termos uma ideia, o nosso inconsciente, o nosso consciente, vamos imaginar uma bolha. Vamos dizer que essa bolha é o oceano. E vamos colocar na ponta dessa bolha uma rolha. Essa rolha é o consciente do espírito. O resto é o inconsciente. Não sabemos quem somos efetivamente. E vamos partir sem saber totalmente o que somos. Não poderemos esgotar de conhecimento essas passagens todas que tivemos numa reencarnação. Sabemos que lá em cima tem um ego, um porteiro que controla e deixa passar para a consciência quem ele quer. Quem ele não quer, ele joga para o inconsciente. E lá no inconsciente, nós temos todas as questões a serem resolvidas, mas também temos a iluminação a que temos direito quando depurarmos tudo o que tem de imperfeito no inconsciente e trazermos para o consciente, isto é, para a reflexão. Por que quando alguém me ofende, eu repentinamente devolvo numa reação imediata a ofensa? Por que eu faço isso? Por que eu não penso, não raciocino e não calo, viro as costas e vou fazer uma oração como Jesus pede no Evangelho? Orai por aqueles que vos perseguem, que vos odeiam, perdoai os inimigos. Não foi em vão que Jesus deixou essa lição para nós. Ele sabia o quanto nós somos devedores e o quanto teremos que receber de ofensas, porque ele, sem nada dever, sofreu até a crucificação. E nós não queremos abraçar nenhuma ofensa, nenhuma agressão, porque não sabemos ainda lidar com o espírito. A consciência nos faz raciocinar, refletir e ver qual a melhor maneira de agir para aquela situação. É o domínio do espírito pela educação. Saber
que o que ofendeu é enfermo, está muito doente e precisa de ajuda. E eu, que estou ofendido, devo compreender isso. Orar por ele, pedir que Deus e que Jesus o oriente, que o retire dessa situação infame e triste. E saio. Fui ofendido? Não. Ele não sabe o que faz. Jesus não disse isso na cruz? Perdoai, Pai, eles não sabem o que fazem. Isso deve repercutir no nosso dia a dia. E o que nós fazemos? Não levamos desaforo para casa, como dizem alguns amigos. Ah, eu não levo. Não leva para casa, vai levar para o túmulo? Para o hospício? Tudo bem, é uma escolha. Não leva para casa? Tudo bem, meu irmão. Leva para o hospício ou para o túmulo. Escolhe. Não quer levar para casa ofensa? Leva para o túmulo, para o hospício. Tu vai enlouquecer mesmo. Tu já está no caminho da insanidade. Vai fazer o exame, quem sabe não te diga que tu tem que baixar. Porque tu está em desequilíbrio total. E assim nós vivemos. Porque não educamos nosso espírito. É ele o comandante. Sede mansos de Jesus e pacífico. Os mansos herdarão a terra. Os nervosos, o medicamento faixa preta. Simples remédio vai remediar a situação. Cura. Busca educar o espírito. Tu vai te curar. A cura está no espírito. Tu não está doente do corpo, tu está doente do espírito. Mas logo tu vai descer do corpo, porque o espírito vai transmitir. Em sinal de alerta, de não aguento mais, a enfermidade, a dor. Quando chegou a dor, é porque o processo da doença já estava instalado no espírito. É esse o diretor da empresa chamada corpo. Esse é o diretor. É o dirigente. É o que resolve. A doutrina espírita, através de Kardec, de Pestalozzi, vem nos dizer, Piaget, esses 3 educadores foram os baluartes. Da educação espiritual. É com eles que nós nos instruímos, é através deles que deixaram esse trabalho imenso, que não acaba numa reencarnação de maneira nenhuma. Temos que retomar por várias vezes esse mesmo caminho, a fim de podermos compreender que eles simplesmente vieram inaugurar nova fase na história da educação, mas retomando o Evangelho de Jesus esquecido nas primeiras linhas, nos primeiros momentos em que o homem não tinha uma pedra para recostar a cabeça, nos distanciamos dele ao ponto de termos na nossa casa uma bela garagem cheia de artifícios para que não nos furte o automóvel, enquanto nossos irmãos pequenos, as crianças, não têm um teto para morar, não têm um alimento, não têm um vestuário. Os pai e a mãe já se foram e estão à mercê, na tristeza e na agonia, e nós passamos indiferentes, como se não fosse nada conosco. E queremos ser felizes. O coletivo grita por nós.
clama por cada um de nós, o coletivo. É para Ele e por Ele que nós nascemos e viemos aqui para este mundo, para servi-los, aqueles mais deserdados das coisas materiais, clamam por nós dia e noite. E nós, muitas vezes, não queremos estender os braços para dar um passe. Ah, hoje eu não vou, estou enjoada, estou enjoado, estou com dor de cabeça, estou indisposto, hoje eu não vou trabalhar. Fica aí. Fica. Aguarda o que te espera. Coletividades de irmãos, encarnados e desencarnados, que aqui estão escutando. Estão escutando. Atentos. Não tiveram a oportunidade, talvez, de entender que esse espírito que hoje na erraticidade, que hoje no mundo espiritual sofre por não ter educado o espírito. Rejeita Jesus como se Jesus fosse aquele quem tem que ser atacado. Mas Jesus foi o mensageiro, enviado de Deus. Sem se dar conta, o Espírito ataca Jesus, que na realidade está atacando o seu próprio Criador. Mas na ignorância, no atraso e no desconhecimento espiritual, ele não sabe disso. Por isso Deus continua amando-o intensamente, até que ele se arrependa e busque a luz. Depois de tanto sofrimento e tanta angústia, ele vai compreender que Deus e que Jesus nos ama a todos nós. Não importa que nós não o amemos, não importa que nós dissermos, não, eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Deus continua acreditando em ti. Deus acredita em ti. Deus não nos abandona. Nenhum de nós, em nenhuma circunstância. Nós sim, pelo livre-arbítrio, resolvemos abandoná-los. Por quê? Não educamos o espírito. Meus irmãos, tomara que um dia esse tema seja objeto de seminário, para que todos nós possamos aproveitar melhor, com mais profundidade, o estudo, do que meia dúzia de palavras, que apenas sirva de incentivo para a pesquisa, para o estudo aprofundado de um tema tão importante nos momentos tão tristes em que vive a humanidade. Mas não esqueçamos, por mais caótica que esteja a situação, aos nossos olhos, Deus, nosso Pai, que conta as folhas que caem das árvores, sabe de tudo e está no comando. Jesus, nosso irmão e mestre, está no leme desta embarcação. Nada está perdido, nada se perde, tudo se transforma. Tenhamos fé, tenhamos esperança e busquemos lutar cada um de nós por um amanhã melhor, para uma humanidade melhor, que possamos cada um de nós sair do discurso e ir para a prática, fazendo o bem ao próximo. Que possamos ser cada um exemplo vivo daquilo que Jesus nos pediu no Evangelho. Que Deus e que Jesus nos ampare e nos proteja hoje. Já com o pensamento elevado a Deus e a Jesus, só temos a agradecer, Pai bondoso, por mais esta oportunidade que nos concede nesta noite. Jesus, não nos deixa cair. Ajuda-nos, espíritos inferiores que somos, a buscar teus ensinamentos
Porque assim como precisamos do alimento para o corpo, necessitamos do alimento para o espírito. Ao espírito, a prece, a oração, o entendimento, a compaixão e a prudência se fazem necessárias para entendermos essa nossa caminhada. Oremos por aqueles que aqui não estão e não puderam chegar, aqueles que se encontram enfermos nas suas casas, nos hospitais, nos pronto-socorro, na UTI, nas casas de tratamento, para o uso do álcool e da droga. Oremos por aqueles irmãos que perambulam, por aqueles que se pervertiram nos exageros do sexo. Oremos por aqueles irmãos que fogem das guerras e buscam o asilo e buscam o consolo, porque perderam tudo aquilo que tinham aqui na terra, no sentido material, mas que não perderam o mais importante, que é o sentido espiritual. Que eles possam ser acolhidos e amparados, porque são nossos irmãos. E essa prova não é para eles somente, mas para a humanidade. Oramos por nossos governantes. Que Deus e Jesus os encaminhe a pensamentos melhores e que nós possamos pensar positivamente, emitindo pensamentos bons, de luz, a fim de não nos contaminarmos só com aquilo que não é digno, aquilo que nos obscurece, que nos entristece, porque necessitamos compreender tudo que se passa em nossa volta e entregar a Deus, a Jesus, os resultados finais destas ações